Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando com vocês um pouquinho sobre a minha estratégia de investimento. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha estratégia, a estratégia que eu uso. Eu acredito que vocês, não sei se vocês têm uma estratégia para investir. Geralmente, quando todo investidor ele tem a sua própria estratégia, né? O bacana de investir é isso, que cada um investe da melhor forma possível, né? Cada um investe da forma que considera mais agradável. Vou dar um exemplo para vocês, que nem o Primo Rico, né, o Thiago Negro, acredito que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, é só dar uma pesquisadinha aí. Ele é um cara bem famoso no mundo dos investimentos, né? E aqui no YouTube também ele é bem famoso, bem conhecido por investimentos. A estratégia dele, ele chama de Arca, que daí ele investe em, se eu não me engano, em ações, renda fixa, renda americana ou alguma coisa dolarizada do tipo e criptomoedas. Acho que é alguma coisa assim. Só que como eu vim trazer o meu tipo de investimento, eu faço da seguinte forma: eu chamo a minha estratégia de investimento de FAB, que seria fundos imobiliários, ações e Bitcoin. Eu divido os meus investimentos nesses três setores, que eu acredito que são bons investimentos e a tendência deles é muito boa, né, ao longo prazo. E eu vou explicar certinho por que eu invisto em cada um. E vou começar falando sobre os fundos imobiliários, que é a minha maior porcentagem de investimento no momento, né? Porque até então eu estava querendo construir assim, pelo menos uma base bem forte de renda fixa, porque o fundo imobiliário ele trabalha quase como uma renda fixa. Eu sei que ele tem as suas valorização, às vezes pode até desvalorizar, mas querendo ou não, os dividendos ele caem todo mês na tua conta quase como um aluguel. Eu gosto de fundo imobiliário por causa desse motivo, porque querendo ou não é como você tendo um fundo imobiliário é a mesma coisa que você tivesse um propriamente dito imóvel, né? Ele vai te pagar ali uma porcentagem como se fosse um aluguel. É muito bacana isso. Por isso que para mim um dos meus preferidos é os fundos imobiliários. Agora passando para as ações, né? Eu gosto das ações porque, por exemplo, em 2016, se você tivesse comprado ali 10 mil reais de ações da Petrobras, hoje essas mesmas ações estariam valendo 500 mil. Isso num período de 10 anos. Eu gosto muito de ações também porque elas trazem uma valorização muito alta, né? Muito maior do que fundo imobiliário ou qualquer tipo de renda fixa. Só que tem um porém. As ações você tem que dar uma boa estudada na empresa para você estar comprando algo que você se sinta seguro e que você saiba que vai te dar um bom retorno. Na questão das ações, eu acho muito importante você estudar a empresa e de preferência você comprar as ações no menor valor possível. Eu não sei se vocês conhecem o Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa de Pessoa Física do país, né? Luiz Barsi, eu vou deixar uma fotinho dele aqui em cima, ó. Esse aqui é ele. E ele diz o seguinte, que ele gosta de comprar quando ninguém quer. E o que ele quer dizer com isso? Ele compra quando as ações estão num preço bem baixo. E ele vende as ações quando elas estão num preço bem alto. Essa é a estratégia dele. Assistindo alguns vídeos dele, eu entendi qual que é a estratégia dele e eu entendi por que ele é tão bem sucedido, por que ele conseguiu se tornar o maior investidor do país. E é bem simples, galera, porque esse negócio, quando você compra algum ativo, qualquer coisa que você comprar que tiver barato e que você saiba que geralmente está mais barato do que realmente vale, essa é a hora certa de comprar. Que nem as ações da Petrobras ali, em 2016 elas estavam muito baratas, né, porque ninguém queria. E quando ninguém quer, o preço, as pessoas vendem, né, e com essa alta de pessoas vendendo, querendo ou não, o preço cai, né. Quanto mais gente comprando, o preço sobe, por causa é a lei da oferta e demanda, né. É por isso que eu digo, galera, que ações, se você aprender a comprar ações, elas podem te dar um retorno muito bom. Além das ações, eu acredito que a mesma ideia ela se aplica em qualquer outro investimento, principalmente os bitcoins. Querendo ou não, o Bitcoin também ele é uma moeda que ele tem muita força e um potencial muito grande de te dar um bom retorno. E a maioria das pessoas não percebe isso. A maioria das pessoas tem vontade de comprar quando ele está batendo os preços mais altos possíveis, né? Todo mundo fala de Bitcoin quando o Bitcoin tá lá em cima. Só que agora que nem ele tá por 77 mil dólares atualmente, mais ou menos.
Aí agora a galera não quer, porque ele deu aquela despencada. No final do ano ele estava batendo ali os 128 mil dólares e todo mundo falava sobre. E agora que ele despencou, ninguém mais fala. Esse é um bom exemplo para eu citar o Luiz Barsi novamente. Essa é a ideia dele, querendo ou não, ele não compra quando tá lá em cima, igual tá no final do ano. Ele compra quando tá o preço mais abaixo, igual tá agora. E se você reparar no gráfico do Bitcoin, que tá aqui em cima, ó, ele subiu até um tanto e depois ele caiu. E agora, se você for ver aqui, ó, tem esse fundo, como se ele tivesse batido num fundo. E eu acredito que essa é uma ótima hora para investir em Bitcoin, porque eu acredito que o preço dificilmente vai cair mais do que isso. E mesmo se ele cair, sabe o que significa? Significa que vai ficar cada vez mais barato para comprar. E querendo ou não, cada vez mais barato quando você compra alguma coisa mais barato é uma oportunidade. E o Bitcoin, eu vejo o Bitcoin de uma forma um pouco diferente. Eu acredito que o certo do Bitcoin não é você manter ele para o resto da vida. É você aprender a comprar nessas baixas e vender sempre na alta. Por que vender na alta e por que não ficar com ele para sempre? Porque querendo ou não, uma hora, mesmo ele batendo a máxima e rompendo a máxima, uma hora ele vai cair de novo. E aí é que tá, né, galera? Então, às vezes o certo é você não querer segurar, porque querendo ou não, quando você segura, quando ele tá batendo a máxima e você não quer vender, você vai, depois disso você vai acabar perdendo dinheiro, porque querendo ou não, o Bitcoin ele vai baixar. O Bitcoin é uma moeda muito volátil e muito imprevisível também. Por isso que eu gosto do Bitcoin e tal, só que não é uma moeda assim que me traz aquela segurança de colocar todo o meu patrimônio nela. É por isso que eu gosto de dividir o meu patrimônio, né, em três partes, né? Como eu estou dizendo para vocês, fundos imobiliários, ações e Bitcoin. A famosa FAB, criada por mim. Então é isso, galera. Esse é um pouquinho da minha estratégia de investimentos, né? Eu gosto de alocar meu patrimônio principalmente em fundos imobiliários, porque ele me traz uma segurança boa e eu gosto de ter os dividendos caindo na conta todo mês. Eu acho que é muito gratificante, assim, traz aquela segurança e não é um retorno ruim, é um retorno bacana. Porém, é aquele porém, você tendo outras oportunidades, você sabendo investir em outros lugares, é muito bacana. Só que daí, na questão das ações e do Bitcoin, as ações principalmente, você tem que dar uma boa estudada na empresa, ver se a empresa ela realmente ela tem assim uma base forte, bem consolidada, não é uma empresa que pode falir a qualquer momento, e se a oportunidade de comprar é uma oportunidade boa, porque também não adianta às vezes ser uma empresa boa, o preço dela está muito acima ou ser a máxima que já chegou. Se você comprar o preço na máxima, logo a tendência é dele cair, né? Porque nada mantém a máxima ou nada cresce reto para cima. Dificilmente você vai ter algum investimento que ele vai crescer reto para cima. Todo tipo de investimento ele é bem volátil, né? Se você quiser assim muita segurança, o certo é você investir numa renda fixa. Só que eu não sou muito chegado em renda fixa. E para mim uma renda fixa, digamos assim, eu gosto dos fundos imobiliários. Para mim, os fundos imobiliários são a minha renda fixa, já diferente do Bitcoin e das ações, né? Mas todos os três são ótimos investimentos, desde que você entenda como eles funcionam e você perceba o padrão que acontece por detrás desses investimentos, né? Os ciclos que acontecem, né? Que nem quando ele sobe, quando ele desce, antes dele cair ou antes dele subir, você tem que saber alocar o seu dinheiro para você não estar perdendo. Por isso que eu digo que eu gosto de comprar na baixa, porque eu vou comprar quando ele estiver na promoção e vou vender na alta. Eu vou trazer um exemplo. Esses tempos atrás eu tinha comprado um pouco de ouro, não ouro físico, né? Ouro pelo aplicativo do banco, né? Comprei era um ETF de ouro, não me lembro bem. O que aconteceu? Eu comprei quando ele estava na máxima e logo depois ele começou a cair. Depois eu assisti um vídeo do Luiz Barsi e eu entendi a estratégia dele. E eu vi que faz total sentido a gente comprar quando os preços estão lá embaixo, porque daí quando o preço está lá embaixo você consegue comprar bem mais do que você ia comprar se o preço estivesse na alta, né? E você comprando ele na baixa, a tendência de logo ele voltar e se recuperar é maior, né? Principalmente se for uma empresa assim que tem aquela base forte e você tem aquela garantia, porque
Você tem que se sentir seguro investindo, você tem que se sentir bem. Mas é isso aí, galera. Essa é a minha estratégia de investimento. Eu gostaria de saber o que que vocês acham dela, o que que vocês acharam dela, se vocês aplicariam a mesma estratégia que eu, se vocês têm outras estratégias, né? E se vocês estiverem, deixa aqui nos comentários aqui. Vai ser muito bom estar lendo os comentários. Muito obrigado por você que tem assistido. E valeu, falou e até o próximo vídeo.